Este estudo veio demonstrar aquilo que nós já pressupunhamos na nossa prática clínica diária. Quer a pandemia, quer Brexit, quer a guerra na Ucrânia, têm sido momentos muito disruptivos para a sociedade em geral, mas para a área da oncologia em particular. Não só durante a pandemia nós tivemos que fazer adaptações muito grandes na forma como observávamos os doentes e na forma como tratávamos os doentes. A pandemia veio interromper muito os rastreios. Lembro, por exemplo, que o rastreio da cancro da mama esteve parado mais de 6 meses por causa da pandemia e veio parar também os protocolos de investigação. Muito dos protocolos de investigação estiveram suspensos durante o tempo de duração mais forte da pandemia. E depois, com a questão do Brexit e agora com a questão da guerra na Ucrânia, veio também criar aqui bastantes dificuldades em alguns ensaios que levou também ao atraso na abertura dos ensaios, eh, algumas dificuldades em termos de medicação e, portanto, estes três fatores que referiu e muito bem, pandemia, o Brexit e a guerra na Ucrânia, têm sido extremamente disruptivos para a área da oncologia e para a área da investigação em geral e particularmente na área do cancro. É evidente que hoje, fruto também de alguns resultados de estudos científicos que foram sendo publicados, temos a certeza que primeiro apostar na prevenção é sempre o ideal. E a prevenção passa muito pelo aumento da literacia da população e pelo aumento da educação, logo a partir das idades mais jovens, nos hábitos de vida saudável. E isso é algo que, com um pequeno investimento, teremos a médio e longo prazo um grande retorno. Depois, após este ponto forte em que devemos apostar, o segundo é o rastreio. O rastreio, o rastreio do cancro de pulmão tem sido algo muito falado, o rastreio do cancro da próstata também e o rastreio do cancro do estômago. Isto como complemento àqueles que já estão a ser implementados nos vários países europeus, nomeadamente o rastreio do cancro da mama, do colo do útero e do cancro do cólon e reto. Isto porquê? Porque os rastreios acabam por salvar vidas. E salvarem vidas porque, por um lado, conseguem detectar a doença mais cedo, mais precocemente, e, portanto, podermos fazer tratamentos mais radicais, mais curativos. E, por outro lado, tem aqui um impacto muito grande a nível da sociedade, porque permite também poupar dinheiro. Se eu detectar os tumores mais cedo, provavelmente vou conseguir controlar melhor a doença com menos armas. Quanto mais tarde o tumor for tratado, mais armas eu vou precisar para controlar essa doença. E depois temos ainda um impacto financeiro indireto, que é se eu conseguir curar os nossos doentes numa fase precoce, provavelmente eles vão poder continuar a trabalhar, a serem úteis para a sociedade. Se nós deixarmos avançar a doença, se detectarmos a doença em fases mais avançadas, vamos ter pessoas que vão ter que deixar de trabalhar, vão ter reformas antecipadas e, portanto, tem aqui também um impacto financeiro indireto, mas muito grande para a sociedade. E, portanto, eu penso que a nível da Europa e da União Europeia se tem começado a entender que realmente, muito mais do que apostar só na inovação, que é importante, como é evidente, mas sabemos que a inovação é muito cara. É fundamental apostar primeiro no aumento da literacia dos cidadãos e, portanto, na prevenção da doença. Por outro lado, isto vai também permitir uma outra coisa que é melhorar a qualidade de vida depois nos anos finais de vida, nos cidadãos mais idosos. E, por outro lado, apostar também no rastreio e na detecção precoce do cancro. O futuro será com certeza muito promissor.
tem que haver primeiro, exames de rastreio que sejam custo-efetivos, isto é, que permitam realmente, com um investimento relativamente pequeno, detectar mais precocemente a doença e depois podermos nós ter armas para alterar o curso da doença. Portanto, não basta só detectá-la precocemente, temos também de ter armas para detectar, para depois alterar o curso da doença e, portanto, digamos, poder curar mais vezes os doentes. E isso tem que ser depois provado em artigos científicos. E tem que ser provado não só o valor desses exames de rastreio em outros grupos de patologia, como também sejam custo-efetivos. É evidente que a custo-efetividade vai ser muito importante em patologias que tenham uma prevalência muito grande na população, como era o caso do cancro do colo do útero, como era o caso do cancro da mama, como é o caso do cancro do pulmão ou cancro do cólon. Evidentemente, em patologias mais raras, começa depois a ser difícil justificar o custo-efetividade. E, portanto, os exames de rastreio terão que ser potencialmente mais baratos para que consigam justificar o investimento da sociedade para detectar os doentes em fases mais precoces. É evidente que o cancro é uma doença que não espera e não para. E, portanto, muito provavelmente, grande parte desses doentes já estarão a ser diagnosticados e a serem tratados. Porquê? Porque, entretanto, o cancro foi avançando, começou a dar sintomas e eles tiveram forçosamente que vir aos médicos. Portanto, eu acredito que sim, que haverá já grande número desses doentes que estarão em fase de tratamento. É evidente que esses doentes, nós perdemos oportunidades nesses doentes. Tendo parado o rastreio, as mulheres, por exemplo, com cancro da mama, que poderiam ter sido diagnosticadas mais precocemente, foram diagnosticadas mais tardiamente e perdemos oportunidades. É preciso tentarmos robustecer, e falava nisso há pouco, robustecer a questão dos rastreios, poderem ser um bocadinho independentes dos condicionalismos sociais, das pandemias, das guerras, das dificuldades em arranjar material, etc., mas robustecê-los um pouco à imagem do que deveria acontecer, embora seja bastante mais difícil, na questão dos ensaios clínicos. Os ensaios clínicos dependem de fatores que são muito mais, entre aspas, e perdoem a expressão, voláteis, porque muito do investimento que se faz em ensaios clínicos não depende, por exemplo, da academia, depende da indústria farmacêutica. E são eles, na grande maioria das vezes, na área da oncologia, os drivers da investigação clínica. E, portanto, há investigação de grande qualidade na academia, mas a investigação clínica em si é relativamente rara. E normalmente, apesar disso, ainda depende normalmente do patrocínio da indústria farmacêutica. Portanto, torna-se difícil robustecer per si a investigação clínica nos nossos dias.